Olá, pessoal! Retomando aqui mais um vídeo da série e a gente criou aqui as classes de tipografia que faltavam no nosso projeto. Mas agora a gente tem aqui uma questão interessante. Se a gente quisesse trabalhar de ideia mais dinâmica, ou se digamos esse conteúdo aqui, em vez de ser escrito à mão, ele viesse de um banco de dados e pudesse ter negrito, pudesse ter listas com bolinhas, listas de número. Será que a gente ia ter que criar uma classe e uma variação para isso? E será que se esse conteúdo viesse dinâmico, a gente ia conseguir aplicar as nossas classes? Então, a resposta é provavelmente não. Se isso tivesse vindo aí de um banco, a gente teria que se virar aqui sem ter as classes. E como é que a gente lidaria com isso? Então, quando a gente fala de caixa de texto, em vez da gente ter classes ali para cada um dos elementos, a gente pode ter uma classe que representa a caixa de texto. Eu vou chamar aqui de Content Box. E a gente pode estilizar cada elemento dessa caixa. Então eu posso pegar aqui e estilizar aqui o Content Box Pzinho. Então eu posso colocar aqui a mesma configuração do parágrafo. Além disso, eu vi que eu posso ter uma lista aqui e que ela vai poder ter bolinhas ou números. Então eu posso pegar dentro dessa Content Box e simplesmente configurar isso. Então, ó, eu vou pegar aqui a minha UL e a minha OL, caso exista. E a primeira coisa que eu vou fazer, que eu observei no protótipo mesmo, é que a gente tem aqui um espaçamento. Ó. Então, a gente tem um recuozinho aqui de mais ou menos uns 26 pixels. Então, ambas as listas vão ter aqui um padding à esquerda de 25 pixels. Além disso, a gente vai configurar aqui as bolinhas e os números e etc. Então, vocês vão conhecer aqui uma propriedade nova, não tão nova, porque a gente já utilizou no curso de base, mas que é o list style. A gente utilizou para limpar a lista e agora a gente vai utilizar para pôr de fato elementos aí. Então, a UL ela vai ter um list style de circle, então a LI da UL e também a própria UL vai ter esse list style. Perfeito. Eu vou fazer a mesma coisa aqui para minha OL, só que a minha OL eu vou querer que ela tenha números. Além disso, eu vou querer que além do parágrafo em si, todas as LIs da minha Content Box tenham a mesma fonte e as mesmas configurações do parágrafo. Então, a gente já criou as classes e será que isso funciona? Como é que isso funciona? Então vamos testar isso aqui na interface. Vamos criar aqui uma div aleatória, basicamente. E vamos lá. Vamos pegar aqui e colocar a classe de Content Box, que é a classe que eu acabei de criar. Então, Content Box. E vamos fazer alguns testes. Então, eu vou colocar aqui um parágrafo. Vou aqui no site Lorem Ipsum, que a gente já brincou em algumas aulas. Pegar aqui um texto aleatório, gerando aqui. Só para não precisar escrever tudo e etc. Então, eu tenho um parágrafo, dois parágrafos. E se tudo deu certo, a gente já deve ter uma estilização acontecendo aqui. Então vamos verificar isso com calma. Então a gente tem a nossa Content Box. E tem aqui o nosso parágrafo. Eu acredito que eu devo ter errado aqui o nomezinho da classe. Olha só, eu coloquei context, gente. Então vamos corrigir tudo com o nosso Ctrl D. Repetido. Content Box. Ó, e a gente já tem aqui os parágrafos estilizados. Se a gente tiver aqui uma UL,
Vamos colocar aqui mais pequenininho, só para não ficar tão grande. A gente já vai ter estilizado as coisas. E eu posso colocar aqui uma OL também, com 2 itens, para a gente ver a questão dos numerozinhos. Então, olha só que legal, a gente já tem o espaçamento, a gente já tem a lista e já tem as fontes, sem ter atribuído classe para cada elemento, mas simplesmente se baseando em uma única classe de conteúdo. Isso é ótimo para a gente criar caixas de texto um pouco mais dinâmicas. A gente está aqui com tudo coladinho e a gente vê que no protótipo a gente tem espaço entre as coisas aqui. Então a gente também pode aproveitar a Content Box para fazer essa configuração. Então a gente vai utilizar aqui propriedades de display, que vocês já conhecem. Então eu vou usar o Display Flex, que a princípio colocaria tudo lado a lado. E eu não quero isso. Por isso eu já vou mudar a direção para column. E eu vou utilizar o gap, que é a forma de espaçar elementos dentro de uma div flex. Então, vou colocar aqui um gap de 1 rem. E dentro da minha caixinha, como resultado, eu já vou ter aqui os parágrafos e listas muito bem espaçados. Então, vai ficar bem mais livre aí para a gente poder variar o nosso texto, para caso o cliente mude o texto ali e queira pôr um elemento diferente, a gente tem a liberdade de trabalhar sem criar novas classes. Como eu disse, faltou aqui a gente contemplar algumas outras coisas, como por exemplo, o negrito. Então, em vez de eu ter uma classe bold, existe uma tag aqui chamada B, que representa o bold. E eu vou colocar aqui um peso de 600, eu acredito que vai ser suficiente. E a gente também tem uma tag I para itálico. Então, olha só que legal. Vamos colocar aqui um font style itálico. E vamos brincar aqui e ver se funcionou. Então eu vou colocar o Lorem Y em negrito e vamos colocar o dollar sit a match. Olha, estou aprendendo a falar Lorem Y em itálico. Então, olha só, mais uma vez, sem classe, a gente conseguiu colocar toda essa variação de comportamento. Isso é muito legal. Com essa configuração, observando aqui o protótipo, eu vou conseguir fazer todos os textos do meu projeto sem precisar escrever mais nenhuma linha de CSS. Então é isso. E eu vejo vocês aí no próximo vídeo. Se está gostando da série, se inscreve no canal e compartilha aí com um amigo para ajudar essa iniciativa a crescer. Até mais!